Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Defina. Eu sou o João Ricardo Oliveira e agora a questão 5 do segundo exame de qualificação da UERJ 2020. Isso é apenas a ponta do iceberg. É uma metáfora utilizada em contextos onde há mais informação sobre um determinado fato do que se pode perceber de imediato. Essa analogia é possível, pois 90% de cada um desses blocos de gelo estão submersos, ou seja, não estão visíveis. Essa característica está associada à seguinte propriedade física do iceberg. Bom, como o próprio enunciado deixou claro aí, iceberg é gelo, né? E gelo é água no estado físico sólido. Bom, só que a água, quando congela, ela tem aquilo que a gente chama de comportamento anômalo. Vamos lá, vamos entender isso. À medida que a temperatura de um corpo vai diminuindo, o grau de agitação das partículas desse corpo vai diminuindo também. Aliás, temperatura de um corpo pode ser entendida, pode ser definida justamente como o grau de agitação das partículas desse corpo. Quanto mais frio esse corpo está, menor a agitação das partículas dele. Ok. Imagina uma massa de água que está ficando cada vez mais fria, você está retirando o calor dessa água, a temperatura dela está descendo, está diminuindo. De acordo com isso que eu acabei de falar para você, essas partículas dessa massa de água vão se agitar cada vez menos. Se agitando cada vez menos, elas tendem a se aproximar. Quando elas tendem a se aproximar, a tendência dessa massa de água é ter a densidade dela aumentando. Densidade pode ser entendida como concentração, né? A densidade é massa sobre volume. É a comparação entre, né, toda razão é uma comparação, é a comparação entre a massa de um corpo e o volume que ele ocupa, né? Então, densidade pode ser entendido como quão concentrado um corpo é. Como as moléculas dessa água, as partículas dessa água estão se agitando cada vez menos, é intuitivo a gente chegar à conclusão de que elas vão ocupando espaços cada vez menores, essa densidade dessa massa de água tende a aumentar. Só que tem um detalhe. Quando a água chega a 4 graus Celsius, de 4 até 0 graus Celsius, ela começa uma esquisitice, vamos dizer assim, né? Ela começa a ter uma atitude, um comportamento estranho se comparado a outras substâncias, né? Um outro nome para estranho é anômalo, né? Uma coisa anômala é uma coisa que foge das regras, é uma coisa estranha, uma coisa esquisita, né? Que comportamento anômalo, esquisito, estranho da água é esse que as outras substâncias, na sua grande maioria, não têm? Em vez dessas partículas continuarem se juntando, elas tendem a se afastar por causa dos polos das moléculas de água, né? Então você tem essas partículas que, pela lógica, seguindo esse raciocínio de quanto menor temperatura, menos agitação, quanto menos agitação, mais próximas. Esse processo começa a acontecer de maneira diferente, né? Essas partículas, em vez de se aproximarem, começam a se afastar. Então, essa massa de água, em vez de ter sua densidade nesse intervalo de 4 a 0, ok? Essa esquisitice, essa anomalia acontece no intervalo de 4 a 0 graus Celsius apenas. Em vez da densidade da água continuar aumentando, né, em vez dela continuar ficando mais concentrada, que é o que se espera de qualquer outra substância, na grande maioria dos casos, existem outras substâncias que têm comportamento anômalo também, mas elas são muito raras, né? Então, em vez dessa concentração aumentar, que é o que nós esperaríamos, essa concentração começa a diminuir, essa densidade começa a diminuir. E isso faz com que o gelo, né, quando a gente chega a 0, ele começa a congelar, a água começa a congelar, isso faz com que o gelo acabe sendo menos denso do que a água. E é por isso que um bloco de gelo boia. Quando você coloca um bloco de gelo num copo com água, o bloco de gelo boia, né? Se ele fosse feito de uma outra substância qualquer, imagina uma substância líquida que não tenha esse comportamento anômalo. Imagina uma substância líquida que tenha o comportamento que se espera, o comportamento, vamos dizer assim, normal. Essa substância líquida você vai esfriando, 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 as partículas dela vão se agitando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, elas vão se aproximando, se aproximando, se aproximando, ou seja, esse corpo vai ficando cada vez mais denso, mais concentrado, até o momento que ele congela. Bom, se ele congela mais denso, quando você pegar um bloquinho dessa substância congelada, que está mais densa do que essa mesma substância quando ela ainda era líquida,
Se você coloca essa substância congelada num copo cheio com essa mesma substância líquida, se essa substância congelada está mais densa, ela vai afundar. Né? E não é isso que acontece com a água. Né? O normal de se esperar, vamos dizer assim, seria que um bloco de gelo afundasse pelo fato do bloco de gelo estar mais concentrado, as partículas estarem mais próximas. Não é isso que acontece porque a água tem esse comportamento estranho, anômalo, diferente, esquisito da maioria esmagadora das outras substâncias da natureza. Por isso que o iceberg boia, né? Só que ele boia muito pouco, você tem só um pedacinho dele para fora, como o próprio problema fala, 90% dele está dentro da água, só 10% fora, porque apesar dele ser menos denso e por isso boiar, a densidade dele é muito próxima da água. É menor, mas muito próxima. Por ser muito próxima, ele quase afunda, mas não chega a afundar, fica só uma pontinha do lado de fora, que é o que ele está citando, né? Então, a resposta do problema é por causa da densidade, por ele ter menos densidade do que a água, e ele só tem menos densidade do que a água por causa do comportamento anômalo da água. Por isso, gabarito letra C.